Boa tarde a todos. Eu sou a professora Beatriz Cunha, faço parte da equipe do DMQ. O primeiro DMQ Talks foi uma proposta do professor Steven no final de 2019, com o intuito de aumentar a integração entre a equipe do DMQ. Esse ano, devido à pandemia da Covid-19, o DMQ ocorre assim, de forma virtual, e também com o objetivo inicial de maior integração entre os participantes, mas visando ampliar o entendimento de ferramentas virtuais, melhorar a comunicação das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores do departamento durante esse período de isolamento social. Esse é o nosso 6º encontro virtual, e a palestra de hoje será Projetos no Ensino Superior e Pesquisas, Ações e Reflexões de um Professor Esperançoso, do professor Bruno Simões. Bruno é estatístico formado pela UERJ, mestre e doutor em Engenharia de Produção formado pela PUC-Rio. Sua pesquisa tem forte ênfase em estatística aplicada ao controle de qualidade e análise multivariada. Na Unirio, Bruno atua como docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ecoturismo e Conservação e no mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional, Profemat, além de diversos cursos de graduação. Atualmente, ele tem interesse em pesquisas ligadas à análise de dados, análise de discursos em pesquisas qualitativas, educação estatística no ensino superior, no desenvolvimento e aprimoramento de indicadores de ações preventivas e corretivas ao meio ambiente e saúde, aplicação de ferramentas para monitoramento de processos de qualidade e gestão de processos relacionados ao ecoturismo, conservação do patrimônio natural e de unidade de conservação. Esse vasto currículo e suas atitudes atenciosas fazem do Bruno um professor dos mais queridos e demandados pelos alunos e pelos colegas de departamento. Peço que, a partir de agora, todos desliguem os microfones e câmeras para que não haja interferência na apresentação. Coloquem no chat os seus nomes e instituições a que pertencem, para que possamos saber quem são os participantes. E quem quiser fazer algum comentário ou pergunta ao final da palestra, é só sinalizar no chat. E agora passo a palavra para o meu querido amigo e conselheiro tecnológico, Bruno Simões. E, Bruno, você tem 40 minutos. Bem, obrigado, Bia, por toda a palavra que você colocou, pelo elogio, pela amizade, pelo departamento também, pelo Steven ter feito essa proposta, né, da gente poder colocar na internet hoje o que a gente está fazendo durante esse momento de pandemia, e espero que consiga retribuir a altura na apresentação de hoje. Vamos ver. Bem, falando da apresentação, o tema da minha apresentação, a Bia já falou, né, sobre projetos de ensino, projetos de ensino no ensino superior e pesquisa, ações de um professor esperançoso. Primeiro, quero falar um pouquinho sobre mim, né? Era uma vez um professor estatístico, né? Multivariado. Eu coloco estatístico multivariado porque, na verdade, a minha formação não existe, obviamente, essa estatística multivariada, mas existe a multivariada, estatística multivariada. Minha formação, mestrado, doutorado, tudo feito na parte multivariada, né? Controle de qualidade multivariada. E eu, como profissional mesmo, eu tendo a ver as coisas tudo dessa forma multivariada, eu gosto de ver isso. E não somente naquela vertente uni ou bivariada, sempre um espectro maior das coisas. E é sobre isso que eu quero falar também hoje, né? Sobre um pouquinho dessa multidisciplinaridade, desses projetos. Antes disso, né, falar um pouquinho sobre as áreas que hoje eu estou trabalhando especificamente, inclusive no momento da pandemia, estou desenvolvendo bastante coisa, junto com alunos e outros pesquisadores, dentro da área de controle de multivariado de qualidade, com pesquisadores da PUC, com parte do empreendedorismo, inovação tecnológica, com professora da professora Marisa, né, da engenharia de produção, estatística multivariada, minha área de formação mesmo, que já trabalho com ela, nutrição, padrão de dietas e gastos calóricos, então eu estou falando isso em relação a professores da nutrição também que estão trabalhando comigo, e estou orientando pesquisas, vou falar dela um pouquinho daqui a pouco. Ecoturismo, que é o próprio programa de pós-graduação que eu faço parte, plano de manejo ambiental, já é o 2º artigo agora que eu estou fazendo sobre isso, né, na pandemia. Na parte de higienização, trabalho com professoras lá da enfermagem também,
que já teve até um artigo aceito, que no impacto em relação à Covid, que vai sair agora. Em relação ao impacto da Covid, eu estou colocando sempre nas pesquisas, ligando, né, a parte do ecoturismo, a visitação do impacto da Covid, higienização do impacto da Covid, tudo em relação a esse momento mesmo, para ver exatamente qual foi o diferencial, o que está acontecendo depois, por exemplo, na visitação de parques ecológicos em relação à Covid, a higienização mesmo das mãos, como é que são as medidas de higienização das mãos, a gente tem um artigo agora que já foi aceito, simulação realística na saúde, outra professora também da enfermagem que eu trabalho, que ela é da enfermagem da UERJ e trabalha com as simulações realísticas com pacientes, né, na simulação de pacientes, e ali verificando como é que são as medidas clínicas, análise de padrões como um todo, que aí circunda de todas essas áreas aí, problemas ambientais, queimadas, que é uma pesquisa de mestrado que eu estou orientando hoje, no PPGE, que entre outra pesquisa também, tem 3 pesquisas que estou orientando, educação e estatística, que é o próprio departamento, e aí eu vou falar um pouquinho do departamento, né, a gente consegue ser essa multidisciplinaridade também, muito, que desde quando eu entrei, é um departamento que é cheio, eu coloco assim, né, um departamento cheio de ideias e ações, na medida que a gente está sempre procurando fazer o melhor pelo aluno, pesquisando metodologias diferentes, cada um tem um pouquinho da sua área ali, e a gente vai fazendo vai fazer um samba, né, daquelas coisas todas, o multidisciplinariedade começa a funcionar, sociólogos aqui dentro, agora entrou uma biomédica no departamento, um enfermeiro, então a gente está sempre colocando nossas especialidades, né, e sempre circundando em todas as áreas aí e fazendo as coisas funcionar. A gente sempre preocupado com a educação estatística como um todo, né, sempre ensinar da melhor forma possível. E sempre, desde quando eu entrei no departamento, sempre tem essa atitude. Isso é muito bom porque isso possibilita o nosso desenvolvimento também, né, como pessoa interdisciplinar, multidisciplinar. Dentre as partes, o que a gente faz, né, tem a organização de eventos, encerramento de conjuntos de disciplinas, que a gente estava sempre fazendo. Agora, obviamente, dada a pandemia, não vai se poder fazer. A gente ainda pode pensar na possibilidade de fazer alguma coisa online, né, uma apresentação online dos alunos, a gente ainda vai ver, né, depois como é que vão ser os rumos dessas conversas aí. A apresentação de avaliação do conjunto das disciplinas, como é que a gente faz sempre isso junto, né? Então, está sempre um professor avaliando o trabalho da turma do outro, obtenção de feedback dos alunos, que assim, a gente está sempre preocupado para saber qual é o entendimento do aluno, se ele está conseguindo captar da forma que a gente está pensando, e o compartilhamento de saberes dos docentes, né? De como que a gente está, né? Quer dizer, o compartilhamento dos nossos saberes, né? Como já foi dito antes, de como é que a gente consegue desenvolver essa pesquisa. Também sediamos em 2015 o IASE, né, que é o International Association for Statistical Education, que é um congresso internacional renomado na área de educação e estatística, e discutimos exatamente várias abordagens na área de educação e estatística, vários artigos, e foi bem produtivo, né, como departamento, para a própria Unirio também. E vou falar um pouco, né, que hoje estamos com todas as mesmas angústias e esperanças, né, inclusive o título da palestra professor esperançoso, coloquei, né, porque os professores têm que ser esperançosos, né, em relação a tudo, em relação ao ensino, em relação aos alunos, em relação a tudo, política, e as angústias porque eu mesmo perdi um tio recentemente, um tio padrinho meu, no final de abril, com Covid-19, ele estava com câncer, aí pegou de uma prima minha que estava cuidando dele, e ela também ficou em um estado bem, mas ela se recuperou, graças a Deus, mas ele não conseguiu se recuperar, né, porque já estava com câncer, então ele faleceu no final de abril. Depois uma outra tia minha também está seriamente acamada por motivo da Covid, e é um impacto que a gente tem na sociedade como um todo, né, quando chega perto da gente, então as coisas se tornam proporções bem maiores em relação a isso, né, também. Mas a gente tem que continuar tendo esperança que algum dia vai melhorar, e eu, pelo menos, acredito muito em Deus, e sei que isso vai melhorar, tende a melhorar, com certeza. A gente pode pensar, né, uma das reflexões que eu quero trazer aqui podemos adotar projetos interdisciplinares ou integradores à distância, né? Porque a gente começa a pensar, a gente começa a refletir, porque uma das preocupações que eu tive desde quando começou o estudo como que eu vou estar junto com meus alunos? Vai ser aqui no ensino formal? Não pode ser ensino informal, tem que ser um ensino que a gente consiga
ter essa interdisciplinaridade, né? Ter essas relações com o aluno, que ele consiga ter um aprendizado melhor. E aí eu fui pesquisar algumas coisas, alguns artigos sobre isso. Um dos artigos que eu gostei mais foi esse, né? Que fala na Cobenge, que fala do projeto integrador como ferramenta de construção de habilidades e competências no ensino, engenharia e tecnologia, da Maria Célia Calmon e Sérgio Rodrigues Barro. E um artigo que fala exatamente sobre isso. Eu trago algumas discussões dele que são bem interessantes, que fala de um projeto integrador, né, de como que ele age, né, e aí fala que exatamente no projeto integrador há uma mobilização, realização e aplicação de conhecimentos da equipe, que, além disso, tem uma estratégia pedagógica de caráter interdisciplinar. Interdisciplinar, tá errado. Construção de competências interpessoais, interesse por pesquisa, transversalidade, melhor compreensão dos conteúdos vivenciados, e tudo age sobre um projeto integrador. E os objetivos da interdisciplinaridade, né, as potencialidades que a gente tende a desenvolver ou redescobrir os alunos, que é a superação dessa visão sintética da realidade em que ele vive, né? E compreensão da realidade em sua complexidade, a produção do conhecimento que é sempre gerada e o resgate na centralidade do homem. De uma certa forma, isso tudo acaba agindo na compreensão dele como determinante e determinado em todo esse processo. Então, quando você tem um projeto integrador, ele tem uma ação muito maior do que na área em que se espera, por exemplo, estatística. A gente passa um projeto integrador de estatística, mas é muito mais do que isso. Ele extrapola, né, o que a gente pensa. E aí a gente pode pensar assim, onde podemos chegar nisso tudo, né? E aí começa a falar assim, aí eu coletei algumas opiniões de alunos durante essas 2 semanas agora, últimas, opiniões de alunos, textos que eu fui coletando dos alunos, eu pedi em relação ao projeto interdisciplinar, né, o que eles acham do projeto no entendimento da estatística. E aí eu, no Facebook, que eu tenho contato com as turmas, né, dos disciplinas, com as turmas dos semestres anteriores, eu fui falando com eles e pedindo que eles escrevessem, né, seus argumentos, escrevessem seus textos, e eu fiz uma análise de conteúdo, um software Amutec. E aí o que mais aparece, né, fala assim, o entendimento, ele favorece o entendimento da disciplina? Grande parte deles fala que sim, que favorece o entendimento da disciplina, cita o entendimento da estatística, dos conceitos da disciplina, do projeto, da compreensão do interdisciplinar, que se torna mais fácil para eles por trabalhar com o caso real, que fica muito mais interessante do que a própria metodologia quadros diz que normalmente é adotada. E isso, aí eu começo a fazer uma análise um pouco mais em relação às ligações dessas palavras, e aí você começa a ver ligações como o projeto ele melhora a percepção do aluno, né, o entendimento se torna mais fácil, a aplicação no curso que ele faz, a disciplina que ela auxilia no entendimento, o tema que ele acredita no tema porque ele adquiriu um interesse na escolha do tema dele próprio, né, que ele possibilita a escolha do tema por ele, né? E sim, porque o sim é ligado, que sim que ele acredita, né? Que é um caso real, se torna mais interessante, os conceitos, a compreensão do interdisciplinar, ou seja, as relações que tem no discurso dos alunos, né, como elas estão ligadas com o comportamento que eu estou fazendo aqui, uma mineração de textos, né? Então, como que elas estão ligadas, essas relações, né, essas palavras que eles citam. E aí você tem um todo aí, né? Aquele sim que ele acredita no projeto, no entendimento, na aplicação da disciplina de estatística, dos conceitos que são favorecidos. E aí você tem todo o desenvolvimento do aluno mediante um processo interdisciplinar. Isso é muito interessante, né? Quando você vê que os alunos eles dão para a gente esse feedback. Inclusive, um feedback que eu tive, que foi muito interessante, que o aluno falou assim, aliás, vários feedbacks. Um dos textos, o aluno colocou assim, eu descobri o que hoje eu faria graças à disciplina, ao projeto da disciplina. Então, assim, fala em relação, ou seja, ele trabalha hoje com ciência de dados. Então, ele falou assim, que ele descobriu isso com o desenvolvimento da disciplina mesmo. Então, ou seja, no que ele viu da disciplina, no que ele pôde contemplar, é que ele começou a avaliar exatamente o que ele pode fazer da vida dele, né? Isso é muito interessante. E aí eu falo de parcerias que atravessam as fronteiras, né? Essas parcerias através das fronteiras, que, na verdade, os projetos que hoje eu faço, um dos projetos que é a integração da nutrição com a estatística, que aí você começa a desenvolver alguma coisa da nutrição para a estatística em relação que a equipe aqui que eu tenho, são 2 alunos, um é o Gabriel Corte, que se formou agora, nutrição, hoje está fazendo mestrado na FRJ,
e a Giovana Nepomuceno, que é a minha aluna, minha orientanda de iniciação em ciência científica e TCC. Eles envolvem o quê? Né? Estimação de padrões mundiais de disponibilidade alimentar. Para que a gente faz isso? Né? Para falar depois de análise de determinantes e condicionantes dessa disponibilidade alimentar. A gente quer falar depois do panorama da fome mundial, de doenças que são ligadas à disponibilidade alimentar, para saber como é que está a distribuição desses alimentos ao redor do mundo. Isso é muito interessante, que não tem trabalho sobre isso na literatura tanto. Os trabalhos que a gente viu foram no máximo 2, 3, não tem tanta coisa. Então, a gente está desenvolvendo uma coisa nova, é interessante, né? Em parceria até com uma professora o primeiro deles, do Gabriel, foi em parceria com uma professora que eu chamei para co-orientar da nutrição, ou seja, a gente estabelece sempre essas parcerias com professores de outros departamentos, e todas essas reuniões são realizadas via Google Meet, ou seja, isso favorece sempre a plataforma que a gente utiliza, uma plataforma livre, que facilita exatamente esse fluxo dessas ideias, das opiniões em relação ao tema, a gente discutir um pouco mais da metodologia, da estatística, como tudo. Produzido pelo Gabriel Costa, tem um mapa aqui, né, que a gente fez um mapeamento de que a gente trabalha aqui com a metodologia de componentes principais, que é uma análise multivariada. Exatamente ela faz o quê? É como se ela fosse um zip, né, de variáveis. Ela condensa várias variáveis numa só, ela cria um indicador específico. E desse indicador específico, a gente pode ver aqui do lado, que está exatamente o quê? Onde tem maior carga são os alimentos de ordem proteica, né? São os alimentos são proteicos. Então, a gente tem um indicador de proteína. Como é que está a distribuição de proteína ao redor da disponibilidade de proteína ao redor do mundo? E é uma análise muito interessante, que depois a gente começa a relacionar isso com aspectos ligados à economia, de como é que está a economia, ou seja, você vê que países mais ricos, né? Você pode ver aqui no mapa, países mais ricos, Europa, Estados Unidos, Austrália, eles têm uma quantidade de proteína, disponibilidade de proteína maior para a população. Isso, obviamente, é um impacto que a gente tem, por exemplo, numa política pública. Né? A gente pode começar a falar de padrões de dieta micro, né? Do indivíduo, a partir dos padrões macro. Né? Outra aluna, a Giovana Nepomuceno, a gente já está desenvolvendo o GIF, né? Esse é um GIF, na verdade, a gente está desenvolvendo por ano isso, a sequência temporal. Por que a sequência temporal é interessante? Porque a sequência temporal ela permite a gente começar a falar do aspecto epidemiológico de transição nutricional, de como é que está se portando isso ao redor do mundo ao longo dos tempos, né? E você vê que exatamente, olha lá, você vê diferenças bem nítidas que ocorrem de 61 para cá. O que está acontecendo, né? Da distribuição, da dispersão, a PC1 em relação, por exemplo, à proteína, a PC2 já em relação a outros tipos de alimentos especificamente. E aí você tem outros tipos de projetos também que a gente faz, que eu estou fazendo com os alunos, é a interação entre engenharia, estatística e administração. Outro projeto que eu estou orientando também com os alunos, com o Caio Todley, em parceria com a professora Marisa da engenharia de produção. A gente fala de estimação de indicadores de inovação tecnológica por medida de entropia, né? Porque a entropia é uma medida probabilística para a quantificação de incerteza. A gente está fazendo o quê? A quantificação e estimação desses indicadores de inovação tecnológica ao redor do mapeamento desses indicadores no Estado, para saber como é que está a inovação tecnológica no Estado, né? De transmissão tecnológica e para tomar uma medida também para servir com base possível, né, para uma medida para servir como base de alguma política pública que seja. É interessante como o TCC, né, de um aluno, ele começa a ter contato com várias áreas, um aluno da engenharia de produção, ele começa a ter contato com várias áreas, especificamente, por exemplo, a parte probabilística, mas como fala das medidas de entropia, administração de empresas e outras áreas no mesmo projeto. E isso facilita muito, né, o entendimento quando você trabalha com caso real. Então, minhas reuniões são realizadas com o Google Meet. Outro projeto ainda, que ainda estou fazendo, que eu fiz, é a interação da nutrição em estatística e engenharia de produção. Isso aí está começando agora, na verdade. Isso aí é uma ideia que eu tive a partir de uma discussão com 2 alunos que eles queriam fazer orientação comigo. Estou orientando, acho que cerca de 8 TCCs, acho que não sei mais, 3 mestrados, estou entrando mais 2, acho que 2 ou 3 mestrados, e iniciação científica, agora estou indo para a terceira, junta, né? Estou fazendo um plano de estudo agora com a menina, tenho orientando 2 concomitantes. E a distância também. Esse surgiu quando uma aluna me procurou e falou assim, gostaria de saber relacionar engenharia de produção com saúde, de alguma forma.
E aí foi muito interessante que a gente começou a trabalhar com a engenharia de produção, e aí ela começou a trabalhar da seguinte forma. Tá, vamos. Eu falei com uma professora da nutrição, e ela falou: Bruno, eu acho que eu tenho interesse para falar de equações de estimação para gasto calórico. Estimação para gasto calórico. E aí eu falei com esses alunos, eu tentei formalizar com eles e falei assim, legal, a gente pode fazer alguma coisa linkada a processos, a engenharia de produção, a trabalhar com controle de qualidade em relação a essas medidas para a estimação de gasto calórico, né? As medidas antropométricas. Isso, obviamente, vai servir depois como base para os alunos da nutrição, que forem para o hospital para avaliar um paciente internado, ou um atleta mesmo, para você falar de depois, para quantificar uma dieta hiperproteica, uma dieta para ganho de massa muscular. E, quer dizer, é uma pesquisa também interessante, né, que não foi muito trabalhada nessa interdisciplinaridade. E, da mesma forma, a gente está realizando reuniões por Google Meet, Skype, e fazendo todo o processo. Agora, a gente deu para os alunos o quê? Artigos vinculados a essas áreas, para eles começarem a ler, tomar a posse desses conceitos, né, e entenderem mais esses conceitos, e a gente começar depois a falar de como que vão ser as medidas vão ser feitas, né? Esse projeto em si, ele trabalha com várias vertentes, como controle da qualidade, amostragem, são várias técnicas de amostragem. A gente está falando de técnicas de amostragem, são alunos que já tiveram estatística, isso facilita também, obviamente. Há alunos, por exemplo, que um deles está fazendo controle de qualidade agora, então eles conhecem a ferramenta, mas eles sabem que eles vão precisar dessas ferramentas todas juntas no mesmo projeto. A nutrição, que para eles é um assunto novo, mas eles estão lendo através de artigos agora, na estatística mesmo entra na toda a parte de análise de dados, a programação que vai ser necessária também em R, que eles vão ter que aprender um pouco, né, ou em outro software, por exemplo, naquele outro trabalho que eu mostrei para vocês, de empreendedorismo, né, inovação tecnológica, ele foi feito em Python, então é bem interessante. Então o aluno que não teve contato com Python ainda, então ele começa a se apropriar da ferramenta, na medida que ele vê a necessidade de aprendizado dela. E análise de dados como um todo, que entra nesse projeto, na estatística, né? A estatística eu falo de uma forma mais teórica, a análise de dados entra mesmo na parte mesmo da criação de modelo, análise dos dados, mesmo para saber exatamente como vai fazer tomadas de decisão mediante aqueles resultados que eles tiveram. Outro projeto que eu participei foi um projeto em colaboração, né, que eu realizei com a professora Marisa, né, que é coordenadora e toda desse projeto. Eu estive nesse projeto de abril a junho, é um projeto que fala de cooperativismo, empreendedorismo com porta de saída do desemprego e desenvolvimento das regiões do estado do Rio de Janeiro em situações de fragilidade social, onde todas as reuniões tinham sido feitas através de Skype toda semana, onde foi discutido o questionário, o plano amostral do Skype, por Skype, eu apresentei para eles, e foi bem interessante, porque o projeto também, ele trabalha, que a gente pensa na economia hoje como um todo, né? O FMI, por exemplo, quando a gente começa a ver no jornal, assim, a FMI prevê a queda de 5,3% da economia brasileira este ano. Isso foi em abril. Agora a FMI já está colocando a queda, prevendo a queda em 9,1% para o PIB nesse ano. E esse é um assunto, obviamente, que mobiliza pesquisas, alunos, a colaborar em formas eficientes de gerar essa economia. E a gente pensa o seguinte: aí, nessa medida desse projeto cooperativismo é um empreendedorismo coletivo, né? Então, como a gente pode ajudar a economia nesse ponto, né? Através de uma pesquisa dessa, através de uma pesquisa que fale o seguinte: se tiver um empreendedorismo coletivo, onde tiver uma divisão que não tiver um patriarcado, vamos pensar assim, né? Um chefe que ele gera todas as riquezas, existe uma distribuição dos bens, né, da empresa conforme o trabalho do colaborador. Isso é uma coisa bem interessante. Existe uma filosofia toda por trás desse assunto do cooperativismo, então é bem interessante o tema, é um projeto bem interessante. Esse projeto também são habilitadas várias áreas de conhecimento, né? Então, plano amostral, administração de empresas, cooperativismo, ciências sociais, psicometria, a gente trabalhou com escalas psicométricas, apresentei para eles, análise de dados. Então, os alunos começam a ter contato com essas diversas áreas, alunos que não tiveram, por exemplo, probabilidade ainda, nem estatística. E outro projeto, um projeto que eu submeti agora junto com pesquisadores, né? Eles submeteram e me chamaram, que foi do projeto CNPq para enfrentamento da Covid no Brasil. É uma equipe interdisciplinar, que é formada por infectologistas, enfermeiros, estatísticos e metodologistas. Ela foi aplicada ao CNPq.
A gente guardando resultados. Eu não sei nem se já saiu. Aí eu começo a falar agora dos projetos que engajam pesquisadores e alunos, né? Então, como um todo, minha conversa ela está sempre em torno de projetos, né? Ou seja, nesses projetos todos que eu estou apresentando, eu estou falando das relações também, não só dos pesquisadores, mas também dos alunos que estão juntos nesses projetos e estão mobilizando conhecimento ali, através de um conhecimento prático, né? De uma aplicação de um conhecimento através de uma prática. Isso é muito interessante. Através de toda uma ideia também, que já falei com vocês anteriormente, que já é trabalhada pelo departamento de métodos quantitativos, é bem interessante. E a gente começa, cada professor ele tem uma forma de aplicação, obviamente, peculiar, né? De aplicar de uma forma diferente do outro, mas acaba que num todo a gente tenta fazer sempre essas ideias fluírem de uma forma colaborativa. Aqui a gente tem uma reunião que eu fui apresentar o R, né, pela internet para aluno por videoconferência, né, onde eu passei por WhatsApp, banco de dados, questionário. Isso é um questionário que a gente está trabalhando na disciplina. Então, apresentando para eles como é que é a ferramenta. Alunos que não tiveram, por exemplo, probabilidade, nem estatística, da engenharia de produção, né, que eles têm essas duas matérias, tem outro controle de qualidade também, mas não tiveram nenhuma matéria dessas ainda da gente. Então, daí eu começar a fazer probabilidade agora. Então, eles começam a entender formas diferentes de trabalho através de uma disciplina que ele não teve ainda. Então, é muito interessante a gente começar a discutir assuntos, por exemplo, como a amostragem probabilística. Ele começa a entender, legal, então, na parte prática, ele sabe que é o seguinte, tá, amostragem probabilística, no que eu preciso da amostragem probabilística? Eu tenho a população inteira, onde eu posso selecionar os elementos da forma probabilística, como é que funciona isso, quais são as técnicas de amostragem que eu posso utilizar. E aí fala de análise de dados também, de trabalhar com R. E aí um novo sistema de trabalho que nasce também na medida que a gente pode compartilhar a nossa tela, mostrando para o aluno, por exemplo, o software, ou ele mesmo a gente indicando, seleciona ali. Foi assim que a gente foi trabalhando. Obviamente aqui, eu só tive 2 alunos aí trabalhando comigo. Inclusive, uma coisa que é bem interessante falar, é que uma das alunas, ela estava com celular. Então, assim, apenas com celular, não tem computador, ela mora numa região mais simples. Então, assim, não tem tecnologia, computadores em casa, né? Então, ela trabalhava com celular e trabalhando nesse projeto. É muito interessante isso, na medida que você vê que existe uma limitação tecnológica, mas que não limitou o aluno, o conhecimento de chegar no aluno, né? Da gente começar a discutir sobre essas técnicas, essas teorias que estão por trás de tudo isso aí e de uma forma muito mais leve, muito mais suave, onde o aprendizado se torna muito mais gostoso, né? E aí fala de desenvolvimento de ciência com alunos e outros professores, né? E aí como está desenvolvendo essa ciência, né? Você tá algum dos projetos que eu falei antes, né? Alguns dos artigos que estão sendo feitos. Esses são alguns dos artigos que eu estou fazendo, um da parte de higienização e Covid, que já foi aceito, outro da parte de ecoturismo e Covid, no impacto da Covid no ecoturismo brasileiro, de como está se portando isso. Um artigo vai ser submetido agora. Outro plano de manejo de unidade de conservação, que eu vou falar daqui a pouco, padrões alimentares, controle de qualidade, educação matemática, que também vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho dele, simulação realística na saúde, biologia, são áreas que vocês... mas são áreas bem diferentes, né? Algum pouco elas são, né? Educação matemática, biologia, então, mas de fato você vê que um projeto específico interdisciplinar em cada uma dessas áreas, ele favorece que o entendimento que, na verdade, tem alunos aí em todos esses projetos, né? Ou seja, alunos de graduação, ou seja, alunos de mestrado, ou alunos de graduação. Então, eles estão aí nesses projetos aprendendo também na teoria, né? Na parte prática do projeto, na aplicação disso. E aí um deles já foi aceito, porque foi uma revista da área da saúde, na UERJ, que já aceitou o artigo na área de higienização e Covid, já tem 2 submetidos, vai ter um terceiro submetido agora, e os outros estão em elaboração. O artigo, por exemplo, na educação matemática que eu estou fazendo em parceria com a professora Adriana Pimenta, do DEMAT, a gente está discutindo exatamente o PIBIC, né, o BMEC, o PIBIC, nessa pandemia toda, de como é que está a educação, né, feita de forma remota, as ferramentas podem ser utilizadas, e está bem interessante esse artigo. A gente está com uma aluna da matemática, inclusive está trabalhando junto, então ela está tendo essa conversa conosco de uma forma bem interessante, a gente está conseguindo desenvolver essa ciência, né, mostrar para ela toda como é que faz um artigo. É bem interessante, porque você traz um aluno para junto da ciência, né?
As reuniões também são as revisões que nós estamos fazendo. O aluno ele traz o artigo para a gente, faz entre as revisões, discute entre nós. Está sendo feito por Skype, por Google Docs. Um outro artigo, um exemplo deles, do manejo de conservação, plano de manejo, unidade de conservação, esse é um artigo de uma disciplina que eu dou no PPGEC, no pós-graduação de ecoturismo, que é uma aluna que ela está fazendo mestrado, e a disciplina de metodologia, eu estimulo os alunos a publicar os artigos dos trabalhos que eles entregam para mim. São 3 ou 4 alunos que estão fazendo 4 artigos aí, bem interessantes, que a gente está fazendo já em parceria, e vai ser publicado. Esse é um deles. E, assim, essa reunião também são sempre revisões, as reuniões são realizadas via Skype, Google Docs, e o que é muito legal, essa é uma aluna que chegou para mim no mestrado, que ela não conhecia nada de R. Ela falou assim, nossa, eu tô com medo dessa disciplina, tô com medo. E depois que ela acabou a disciplina, ela falou assim, pô, é muito gostoso isso. E ela está querendo fazer isso no mestrado dela, levar isso para a pesquisa de mestrado dela. Então, isso dá um estímulo para a gente, como professor, muito grande, na medida que você vê que está dando certo o que a gente está fazendo. Então, assim, o aluno se apodera desse conhecimento. Um aluno que não teve contato antes do mestrado, mas ela sai de uma área mais humanas, e ela começa a se apoderar da forma quantitativa, do método quantitativo. Isso é muito interessante. Orientações que eu faço também em relação a trabalho de conclusão de curso, acho que são aí que eu estou orientando, são 7 trabalhos por aí. Iniciação científica vai para a terceira agora no mês juntas, que eu estou falando, que eu estou falando agora, durante esse momento da Covid. Dissertação de mestrado, tem uma que é sobre o plano de queimadas na Amazônia. Ele trabalha no BNDES, a gente está falando exatamente da política do BNDES para a redução de queimadas na Amazônia, investimentos internacionais que a gente está tratando. Outra, a gente está falando do turismo na Ilha Grande, do ecoturismo na Ilha Grande, impacto, a gente está colocando agora também o impacto da Covid, como é que está isso tudo lá dentro, na Ilha Grande. Ele vai defender agora, deve defender o mestrado agora esse ano, ou no máximo, não sei como é que é o calendário, ou no máximo até meados do ano que vem. E tem outros 2 que estão surgindo aí, que um é guarda florestal, também me procurou, a gente vai desenvolver alguma coisa relacionada também, a parte de plano de queimadas, essas coisas, e um outro engenharia ambiental também, que me procurou e tem uma pesquisa muito interessante nessa área de ecoturismo. Aí a gente pergunta assim, quais são os rumos, quais podem ser esses rumos para o ensino, E a gente pensa, porque é uma angústia que eu sempre tive, desde quando começou isso tudo, eu falei, nossa, a gente está afastado dos alunos, a gente está tentando fazer, obviamente, todo o contato por Facebook, por todas as ferramentas, mas a gente tem essa angústia de como é que vão ficar essas coisas, E a esperança vem disso, A esperança de uma coisa melhor, a esperança de poder mudar isso, de fazer um plano legal de trabalho, E aí a gente pensa, lê o jornal e começa assim, 3 em cada 10 jovens pensam em largar a escola após a pandemia do coronavírus. Jornal Globo de junho. Pandemia pode tirar 484 mil alunos do ensino superior no país. Projeto Sindicatos de Mantenedoras. Aqui está falando de as particulares, da Folha de São Paulo de maio. E, obviamente, são situações que geram estresse. São as situações que geram estresse. São situações que geram estresse e de uma forma que elas devem ser pensadas de uma forma que seja mais natural, que deixe os alunos mais confortáveis. Então, novas formas devem continuar sendo avaliadas, obviamente, sem deixar a consideração do quadro grave de estresse que a gente tem. Então, o que a gente tem que estar sempre avaliando é fazer uma metodologia diferente, obviamente, que possibilite ao aluno esse desenvolvimento, mas que não trabalhe também, que não traga para ele uma carga de estresse, porque já está sendo, essa carga de estresse já existe. E, de uma certa forma, que você começa a ter que controlar, tanto o lado psicológico do aluno, mas como o lado do aprendizado dele. E aí eu também pego a opinião dos alunos em relação ao projeto ser desenvolvido à distância com os colegas da turma, Como é que está essa opinião? Quer dizer, ele consegue fazer a distância? Ou não consegue? E aí a gente pensa o seguinte, o que mais foi considerado para os alunos é que eles acreditam que é possível considerar a distância assim, que através de um grupo, de fazer a distância,
alunos, né, trabalhando, estar sempre junto, de poder sanar as dúvidas com o docente. Obviamente, eles salientam a importância das reuniões presenciais do grupo, reuniões presenciais do docente, mas também que podem ser feitas através de uma forma à distância, através de uma base teórica, e eu começo a analisar um pouquinho essas relações aí. Né? E você está falando lá, ele salienta, obviamente, a importância de ter acesso ao computador, à internet, para desenvolvimento desses trabalhos, a sanar as dúvidas. Eles falam, obviamente, que a gente espera por isso, com professores, reuniões presenciais com o professor dessas bases de dados, a gente trabalha muito com essas bases de dados, na disciplina de estatística, para fazer essas relações dessas disciplinas, fazer o interdisciplinar funcionar, né? Que eles acreditam, sim, que pode ser feita à distância, mas também pode dificultar um pouco o trabalho, porque facilita quando você tem uma reunião presencial com docentes, é possível fazer à distância, quando você tem uma base teórica, um professor tirando dúvida, tendo a base teórica disponibilizada pelo professor, disponibilizada online, ele pode fazer que ele se sente parte desse projeto também, na medida que ele está trabalhando junto. E aí você tem lá que ele acredita, sim, que ele pode fazer à distância, poder sanar dúvidas com docente, coisa e tal. E aí a gente pensa o seguinte, desculpa se eu estou indo muito rápido, mas eu estou indo para tentar fechar no prazo de 40 minutos, mas caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode voltar depois. E aí pensa no seguinte, quais são as possíveis escolhas, né? Qual o possível motivo que leva a essa escolha para a metodologia de projeto nesse momento em que a gente vive, né? Aí eu andei refletindo um pouco. Porque em breve deve ser tomada alguma decisão dos conselhos superiores, não sei o que vai acontecer, da gente ter que voltar logo de forma remota ou não. Ainda vai ser decidido isso. Mas da forma remota, eu penso o seguinte, o que pode ser feito nesse momento que a disciplina você trabalhar com uma metodologia de projeto, qual a importância disso? E é interessante, na medida que você vê que o aluno ele pode trabalhar com algo confortável, que torna o aprendizado mais natural. Que a necessidade da base teórica surge conforme é criada a necessidade dela, sob demanda, né? Ele vai aprendendo naturalmente o processo. E o aluno ele pode expressar suas possíveis angústias, desabafar, porque, obviamente, a gente está num período que é difícil para todo mundo. Um projeto que o aluno pode se expressar de alguma forma, não quero falar de Covid, eu quero falar sobre economia. Eu não quero falar de economia, eu quero falar de política. Eu quero falar de política, eu quero falar, sei lá, ele consegue falar. Ele consegue fugir um pouco, né, dessa pandemia toda num projeto, ou então entrar no dado da pandemia mesmo, criticar isso. Porque aí você tem o engajamento do aluno. E quando ele começa a entender muito sobre os dados, você gera um engajamento cívico do aluno. Um engajamento em que o aluno ele consegue se apropriar daquelas medidas que estão sendo divulgadas pela mídia e ter uma discussão consciente sobre aqueles dados, porque ele começa a entender, né? E aí eu perguntei para os alunos, né? A gente pensa, quais plataformas que são citadas pelos alunos? A gente está no mesmo sentido disso, né? Porque eu penso o seguinte, obviamente, toda pesquisa em torno das novas plataformas de ensino são sempre favoráveis. Mas eu, pelo menos, estou pensando já no caso de, acho que muitas pessoas estão pensando, daqui a um mês, se começar daqui a um mês, atividade remota, daqui a 2 meses, como é que vai ficar? Como a gente pode trabalhar com uma plataforma muito nova, que isso ainda vai levar uma carga de estresse maior para o aluno, pode trabalhar com uma plataforma que já é utilizada por ele, porque ele já está trazendo conhecimento novo da disciplina, né? Então a gente tem que saber ponderar isso de alguma forma também. E aí eu perguntei para os alunos, né? E aí eles falam para mim que o que eles utilizam mais hoje, que eles têm conhecimento, é o Discord, o Google Docs, o Google Meet, né, e o Zoom. São as plataformas que eles conhecem mais, em que tornaria para eles o aprendizado mais natural, né? Que eles conseguem conduzir essas plataformas de forma natural. Alguns falaram do Microsoft Teams também, um falou do WhatsApp. A amostra não é significativa, obviamente, porque foi com os alunos que eu consegui os discursos, né? Isso foi em 1 ou 2 semanas, e às vezes eu não estava conseguindo nada, e eu falando, gente, me ajuda aí. Então, pedindo sempre a ajuda deles, né, para eles darem para mim esse retorno, e foi muito produtivo, né? E eles gostaram de dar esse retorno, né? Os alunos não estavam vendo o Facebook antes, aí você vê quando o aluno vê, ele quer logo responder. Isso é muito interessante, então é muito mobilizador isso. E aí, refletindo sobre essas vantagens, né, de usarmos essas plataformas mais citadas pelos alunos nesse momento de pandemia, exatamente o que eu tinha falado.
São gratuitos, essa é a primeira vantagem, né? Que às vezes um aluno não tem nem computador, quanto mais vai ter uma plataforma que ele vai ter que, de repente, adquirir. Ou ele pode usar isso para um celular, compartilhamento de tela também. A gente pode fazer um compartilhamento de tela, por exemplo, aquela atividade do R que eu mostrei para vocês. Eu posso chegar e compartilhar minha tela e mostrar para o aluno como é que funciona. Como é que funciona o R, né? E, então, até um aluno falou assim, você pode mostrar compartilhando a sua tela? Quer dizer, eles se sentem como se a gente estivesse compartilhando pela tela um saber, né? A gente se sente mais próximo do aluno, à medida que também faz isso. São de conhecimento popular. Se alguém não tiver alguma dúvida, pode perguntar ao pai, ao tio, alguém que esteja em casa, às vezes, para ajudar. Me ajuda a usar essa plataforma, o Google Meet, ou o Google, se ele não entenda direito, ou pelo celular, algum mecanismo que ele consiga acessar. Não é uma nova informação. Isso possibilita, ou seja, porque a gente já traz a carga de informação nova da disciplina que a gente traz. Eu penso na metodologia de projetos, que ela pode ser desenvolvida, e, por exemplo, esse projeto, um dos projetos que eu falei para você, aliás, todos os projetos, os alunos, eles falam que eles estão tendo reuniões entre eles, e depois eles me trazem o resultado da reunião, e eu vou tirando as dúvidas deles. Mas, por exemplo, tem alunos que têm celular e estão participando de projetos. Assim, celular participando de projetos, na medida que fala assim, vamos ter uma reunião agora, e está tirando dúvidas ali, só que, obviamente, fica responsável por toda a parte do computador, porque o outro não tem, uma limitação, mas ele aprende também, você divide esse aprendizado, você possibilita essa parte social da educação, né? E as referências adicionais que eu coloco aqui, que foram utilizadas, e eu agradeço vocês. Desculpem eu ter falado um pouco rápido, mas eu acho que eu estou considerando meu tempo aqui, acho que já tem 38 minutos, quase 40, então acho que está numa medida legal, mas aí, se tiverem dúvidas, obrigado. Muito bom, Bruno. Ih, estou dando retorno aqui. Peraí. Ai. Estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Estou vendo. Pronto. Dá um pouco de água. Tá. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Maravilha. Bruno, parabéns. Eu já estava ligando o microfone para dizer que você tinha 5 minutos. E aí você encerrou no tempo cronometrado direitinho, parabéns. E não é à toa que eu falei na introdução, né, do encontro de hoje, que o Bruno era muito demandado e que ele tinha um vasto currículo, e acho que ficou super claro na fala do Bruno tudo que eu falei, né, e não menti, e não foi exagero, e a apresentação dele foi incrível. Bruno é o nosso garoto GIF, e ele mostrou esse talento novo, moderno na apresentação, e só tenho que parabenizar o Bruno, parabéns, muita felicidade em assistir sua palestra. Durante sua apresentação, eu vi que a professora Marisa pediu para comentar alguma coisa, pediu para falar alguma coisa. Professora Marisa, pode fazer sua pergunta? Ligar o microfone e fazer sua pergunta para o Bruno? Marisa? Marisa? Estou falando? Agora estamos ouvindo. Ai, que bom. Não, eu fiquei interessada em falar, não só porque eu vou ter que sair mais cedo, infelizmente, eu tenho outra reunião às 4 horas, eu não sei até que horas que essa vai, mas porque eu queria falar assim, da experiência que eu tenho de trabalhar com o Bruno, né? Eu acho que isso que ele explicou com relação aos projetos e a forma que ele conduz, eu acho que é muito bom. Eu acho que quando a gente trabalha com outras áreas, a capacidade que a gente tem de trabalho interdisciplinar é uma coisa que ela é determinante nesse processo, porque ela facilita ou não a possibilidade dos conhecimentos passarem, né, transitarem em diferentes áreas. E eu acho que com o Bruno a gente tem a sorte dele ter uma tremenda capacidade, e ele mostrou pelos trabalhos que ele apresenta, que ele tem desenvolvido, de falar com diferentes áreas, né? Então, eu acho que para os alunos tem sido muito bom. Uma preocupação que eu tenho é como é que a gente faz com um conceito abstrato, um conhecimento teórico, ele vira uma coisa próxima que o aluno saiba onde ele vai utilizar quando ele se formar, né? E eu acho que todas as vezes que eu trabalhei com o Bruno envolvendo alunos, teve essas vezes que ele citou desses trabalhos aí, mas teve um outro projeto sobre o grupo de pesquisa da universidade, onde eles
grupo de pesquisa cadastrado do CNPq da Unirio, onde eu lembro que os alunos ficaram absolutamente à vontade de trabalhar na questão do cálculo amostral. O Bruno nos ajudou a definir isso daí, e eu lembro que eu dei uma bronca para o professor não trabalhar em R, o garoto queria fazer tudo em R, e eu falei, não, faça uma coisa que eu saiba, porque esse R eu não vou poder saber, eu vou ficar fora dessa discussão. Eu nem te contei isso, Bruno, pra você não ficar chateado comigo e não parar de falar comigo. Mas eu boicotei teu R uma vez, eu confesso agora. Mas eu acho que isso é legal, porque o aluno tem que ter diferentes ferramentas, e eu acho que toda vez que ele sabe de uma ferramenta gratuita, é legal, porque vai ser muito mais fácil ele incorporar na trajetória da empresa dele. Esse aluno, o Caio, por exemplo, o Bruno deu esse trabalho, do TCC dele, que eu estou orientando, que é sobre inovação no Estado do Rio de Janeiro, eu usei num artigo meu, que eu estou elaborando, uma ferramenta que o autor da teoria fez, né, num programa lá que a gente não sabe nem como é que ele escreveu, acho que é linguagem de máquina ainda, porque é um senhorzinho. Aí foi aquilo lá, e o Bruno disse, não, ele não vai usar essa ferramenta pronta, não, ele tem que aprender a programar e fazer. Ele fez o que eu não quis fazer com R, ele fez agora com o garoto para ele aprender a outra linguagem, né? Então, eu acho que esses exemplos eles são muito bons para a gente imaginar que, além dos andares diferentes que nós estamos, a ampla possibilidade de cooperação que tem nos projetos. E eu acho que essa iniciativa de vocês está sendo super legal, e eu acho que a gente tem que ver como é que a gente amplia isso dentro do CCET para a gente aumentar maior a interação do centro, né? A gente tem muita área em comum, tem muita coisa em comum. A nossa base, um grupo de alunos que é em comum, como é que a gente pode desenvolver isso melhor, tá? Parabéns, viu, Bruno? Adorei a tua apresentação. Obrigado, Marisa. Bruno, quer responder? Quer comentar alguma coisa? A Marisa, ela falou sobre uma pergunta que ela fez antes, né? Como é que são os conceitos teóricos que podem ser aprendidos, né? Conceitos mais teóricos, ela acho que faz uma pergunta desse tipo, não foi, Marisa? Você falou sobre conhecimentos teóricos. O que a gente vê é o seguinte, conhecimentos teóricos, né? Existem conhecimentos, obviamente, por exemplo, já trabalhando com aluno em bioestatística, nutrição. Tem alunos que vão conseguir trabalhar com certos conhecimentos, outros não vão. Por exemplo, tem trabalhos que demandam conhecer testes de diagnósticos. Outros trabalhos não demandam conhecer testes de diagnóstico, para saber exatamente o quê? Sensibilidade, medida de sensibilidade, especificidade. Então, naturalmente, vão ter assuntos que vão ser um pouco mais demandados do que outros, mas eles não deixam de ter na medida que a gente também dá a parte teórica no projeto. Ou seja, a parte teórica é sempre dada junto. Existe um projeto, por isso que eu falei, até os alunos eles salientam isso na apresentação lá do Iramotec, que eles colocam da necessidade de ter uma base teórica disponibilizada pelo professor. Que na base teórica a gente também, às vezes, tende a subestimar um pouco da capacidade deles de busca, né? Os alunos, eles conseguem buscar, se você der um artigo para eles conseguem entender, e você dialogar com eles a respeito disso. Então, eu acredito que essa conversa, né, da parte teórica mais forte, vamos dizer assim, mais matemática, ela acontece naturalmente conforme o projeto ele vai ganhando força, vai ganhando forma, né? Quando ele vai vendo a necessidade daquilo ser aplicado. Não sei se eu consegui responder. Bom, agora a professora Tereza pediu para fazer um comentário também. E só lembrando que quem quiser comentar, pode botar a inscrição aqui no chat mesmo, tá? Oi, Bruno, parabéns. O Bruno é o rei do GIF. Acho que agora ele com a própria fotografia dele, não entendi direito, mas eu acho que foi, né? Foi. Impressionante. Eu falei, como é que ele achou um bonequinho tão parecido com ele próprio? Foi a fotografia. Ah, que maravilha! Eu estava em dúvida se você tinha achado um parecido com você ou se você tinha chegado a esse grau de sofisticação. Muito bom. Acho que a sua apresentação ela mostra dois lados. Um lado mais geral, que é o lado do DMQ, né? E do potencial, não só da nossa metodologia de projetos, mas também o potencial da estatística, né? Que ela aplica as áreas. Isso é um lado que sua apresentação consegue mostrar o seu currículo, né? E verdadeiro ministro da Educação, o candidato, um currículo de verdade.
e que a quantidade de trabalho que tem aí envolvido nesse tempo que você está, e muita, não só muita interação com docente, mas principalmente com aluno, né? Eu acho que eu sempre falei que o Bruno tem uma característica de agregar e de ter uma dedicação. Acho que todos do DMQ têm esse viés positivo, né? De ser respeitador, de se dar bem com o estudante, etc. Mas eu sempre comentei como o Bruno tivesse um potencial maior, né? Uma paciência maior de a gente ver ali na sala os alunos quando chega perto do... E eu quero aproveitar para falar isso em público aqui. Mas minha pergunta vai em relação à conjuntura atual, porque eu acho que você tocou, acho que desde o primeiro talk, né, que foi o meu, e todos os outros, a gente chegou a discutir um pouco o que é essa volta, o que pode ser essa volta, né? E acho que essa questão do desenvolvimento de projetos poderia ser uma saída muito boa para esse tal semestre emergencial, tal que seja que esteja se chamando. E que, para isso, vai precisar ter uma ação ativa do departamento de propor. Ou seja, em vez do departamento se alinhar ou em continuidade de disciplinas tradicionais, vamos dizer, entre aspas, as disciplinas que os alunos já estão inscritos e que a gente, ao continuar isso, não vai dar certo, né? Ou seja, imagina o aluno fazer 5 disciplinas, onde ela seja a estatística, naqueles horários, seja sincronizado ou assincronizado, não importa. O que importa é que o resultado não vai dar certo, porque não vai funcionar nem perto do que poderia, do que era, etc. Então, por que ir num caminho desse se poderia ter caminhos alternativos, experimentais e muito interessantes, que depois sirva até como no futuro, uma coisa até mais permanente, mesmo presencial, onde a ideia seria fazer pequenas disciplinas, que não precisa chamar de estatística, mas pode ser projeto de alimentação, Covid, sei lá. Ou seja, a minha pergunta para você é, pensando numas disciplinas desse tipo, que fossem curtas e fosse para desenvolver projeto, quais seriam as áreas que você... Porque acho que cada docente, então, teria que propor isso, né? E não vai ser um docente só, etc. Então, eu vou perguntar para você, se você tivesse que elaborar uma ementa de uma disciplina para acontecer em 2 meses, que tema você faria? Quais seriam os seus parceiros principais? Se você tivesse que falar isso hoje, né? Não quer dizer que você vai precisar se comprometer, mas, assim, vamos elaborar um projeto. Qual seria o seu projeto hoje, em termos de tema e em termos de parceria principal? Obrigado pelo comentário e pela questão. Concordo com você plenamente, exato. É isso mesmo, você falou perfeitamente no quadro que a gente tem, que a gente está começando a falar sobre educação remota, né, de como é que é emergencial, que está sendo discutido, né, no ensino emergencial. Hoje está se falando muito sobre isso, né, que vai ter que ser diminuída a carga horária, que vai ter que ser diminuído o número de disciplinas por docente. E talvez tenha que se pegar 2 docentes por disciplina. E isso, acho que esse projeto ele entra muito nessa vertente. O projeto entra muito nisso, onde, na verdade, vários professores vão estar dialogando no mesmo projeto, e na medida que isso ocorre, o aluno vai conseguindo ter consciência daquelas disciplinas conjuntas. Aí você me pergunta assim, quais são as matérias que eu poderia fazer isso? Obviamente, eu consigo fazer, hoje eu estou tentando fazer, né, acho que vai dar certo, com certeza, os alunos eles estão empolgados com a engenharia de produção e a nutrição. E eu no meio ali na estatística fazendo essa ligação, controle de qualidade, gerando. E assim, a professora da nutrição mesmo chegou para mim e falou assim,
poxa, que legal, é uma coisa que a gente sabe que a universidade ela tem um curso de engenharia de produção, mas a gente não vê, às vezes, ligação. E essas coisas têm ligação, e as carreiras, né, elas têm ligação, existe o multidisciplinar, o transdisciplinar, que a gente tem que fazer isso acontecer como uma universidade, né, porque é o que a gente conhece, senão não é uma universidade, é uma faculdade. Né, o conhecimento universal é exatamente isso, a gente se apoderar um pouquinho de cada coisa e aquilo se tornar para a gente um instrumento para formação, um instrumento para trabalho, onde você vê alunos muito mais preparados. Respondendo à tua pergunta, eu vejo muito, num prazo curto de 2 meses, com uma mesma área. Por exemplo, engenharia de produção. Engenharia de produção, por exemplo, eu estou dando na matéria de controle de qualidade. Controle de qualidade, ela está entrando junto com outras matérias, gestão de processos de negócio, na parte também de gestão da qualidade, em outras matérias que podem conversar, elas podem dialogar. A gente pode criar um projeto que consiga trazer para o aluno essa vivência, que consiga trazer para o aluno... Assim, o processo de avaliação, ele pode ser um processo de avaliação construído pelos docentes, obviamente, que a gente vai ter que ver quais são os tipos de avaliação. Evidente, a gente vai poder ser tão rigoroso como uma avaliação formal. Aquela coisa, tem que ter isso, isso e isso. Não, a gente pode conversar, ter um consenso e saber o seguinte, do que a gente pode obter, né, das avaliações que a gente... Quais são as avaliações que a gente quer obter do aluno para ter um profissional qualificado nessa área, né? A gente tem que começar a dialogar sobre isso. Eu acho que nesse período de 2 meses dá para fazer isso. Nessas disciplinas que são mais próximas dentro do próprio curso. Na nutrição, por exemplo, nutrição, epidemiologia, conversa com estatística, conversa com outras áreas, conversa com parte também de alimentos, né? Assim, na parte de ciência de alimentos, quantificação, e na biblioteconomia também, na parte de usuário. A gente tem várias áreas que conversam conosco e, às vezes, os professores dessas áreas não enxergam a gente, talvez por um bloqueio matemático, uma coisa do passado, que a graduação não fez a pessoa enxergar aquilo, mas eu acho que começa daí, na medida que a gente vai fazer esses blocos, né, esses projetos fluírem dentro da mesma faculdade. Depois a gente vai estendendo isso para interligar esses cursos. Em projetos a gente consegue fazer isso. Eu estou conseguindo fazer isso com os alunos. Obviamente eu tive 2 alunos maravilhosos. Até agradeço a todos os alunos, deve ter alunos aí, que ajudaram a responder os questionários, que eu fui perguntando, me ajuda. Mas esses 2, especificamente, da parte de nutrição e engenharia de produção, me procuraram querendo fazer alguma coisa na área da saúde, e aí eu pensei na enfermagem. Aí a nutrição veio bem interessante com a professora Alessandra, que eu trabalho com ela já também, com alguns outros trabalhos. Não coloquei aqui também, tem outros 2 artigos com ela que eu estou fazendo. Então, assim, um doutorado que ela está orientando na UERJ, então, na UMS. Então, assim, flui, acontece. Essas áreas, elas fluem, elas se relacionam, existe interseção entre elas. Só basta a gente conseguir enxergar, sentar e dialogar sobre isso. O processo de avaliação, que não pode ser um processo formal, e a gente vê o que a gente quer obter dentro desses artigos. Eu consegui ler, eu li acho que uns 7 artigos da semana passada para cá sobre esse assunto, e existem várias formas de avaliação que a gente pode tentar fazer com os alunos mediante ao sistema de projetos. E é bem interessante, é muito, muito válido. Não sei se consegui responder, mas... Bom, eu posso comentar, né? Eu posso fazer uma pergunta também, né? Então, primeiro, Bruno, eu quero uma bonequinha igual a essa para mim, tá? Você pode fazer para mim? Outra coisa, eu não sei se vocês estavam na reunião da semana passada do CCET, acho que a maioria estava, né? E na reunião lá foi falado a possibilidade de fazer disciplinas, como você falou, Bruno, com vários professores atuando na mesma disciplina, disciplinas mais enxutas e em colaboração. E aí eu fiquei refletindo, desde o dia da reunião do CCET, que eu estou pensando assim, o DMQ tem uma vantagem em relação aos outros departamentos enorme, porque a gente já trabalha em colaboração e as nossas disciplinas, elas são correlatas, né? Então, a gente tem muitos alunos, mas, em compensação, as disciplinas são parecidas, então a gente tem uma vantagem gigante. Então, acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho incrível nesse modo de ensinar, de fazer, de passar conhecimento. Eu acho que era isso que eu ia falar, e tem a ver com o que você colocou,
trabalhar com projetos, eu acho que é o caminho. Eu acho que, bom, eu sou sempre muito otimista, então acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho... Né? É a esperança que a gente tem. Exatamente, a estatística tem esperança. E era esse comentário que eu queria fazer, que só para dizer que o grupo, ele já trabalha muito em colaboração, e agora a gente vai se fortalecer ainda mais como grupo, tenho quase certeza disso. Bom, você quer comentar alguma coisa sobre isso? É muito ruim eu comentar mediar, até você falou uma coisa interessante, né? Você falou assim, que até fui questionado, uma professora da biologia mesmo falou assim para mim, mas você é estatístico, você trabalha com o departamento de vocês consegue conversar. Não é só o nosso departamento que começa a conversar, que consegue conversar, outros departamentos também. Ela, por exemplo, uma pessoa da biologia consegue conversar com vários departamentos. Basta a gente querer, a matemática consegue conversar com vários departamentos, a engenharia consegue. Basta a gente ter essa vontade de querer abarcar um projeto, ou seja, vai dar trabalho no início? Vai dar trabalho no início, não vai ter que ler artigo? Vai ter que ler artigo, vai ter que entender o projeto como um todo, o processo? Vai ter, mas é necessário. Essa mudança é necessária para a gente consiga fazer essa sinergia funcionar, né, entre essas áreas todas aí. Com certeza, com certeza. Bom, aqui inscritos aqui, a gente tem ainda o Vinícius. Vinícius, pode ligar o microfone, a palavra está contigo. Oi, Bruno, tudo bem, cara? Parabéns aí pela apresentação. Eu tô tendo muito problema de conexão agora, a gente tem que trocar aqui, então se não ficar bom minha pergunta e cair, me desculpe, tá? Eu queria fazer só duas colocações. Uma que a Bia puxou, acho interessante a gente falar sobre, acho que a gente podia pensar sobre como colaborar, gente, né? Porque eu acho que a gente tem coisas, os cursos são muito próximos, eu acho que a gente tinha que um dia conversar sobre se a gente vai usar uma plataforma coletiva, fazer uma produção de conteúdo ou auxiliar os alunos, como a gente vai chegar nos alunos coletivamente. Eu acho que talvez a gente pudesse juntar os esforços, né, para fazer uma curadoria coletiva. Essa palavra que eu acho que eu estava pensando, né, uma curadoria coletiva com uma preparação conjunta dos alunos que não estão acostumados ao ensino remoto, com o tracking, né, elaborado coletivamente. Eu acho que seria legal, e cada um conseguir chegar nos seus alunos e chegar nos alunos dos outros, né, para a gente tentar, uma coisa que a Tereza falou na última semana, como produzir uma questão de proximidade e afetividade, trazer esses alunos nesse momento emergencial. Vai ser um desafio, eu acho que a gente podia fazer isso coletivamente. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Bruno, é que, o seu trabalho é muito legal, assim, você trabalha muito e trabalha com essas áreas, né, multidisciplinares, fazendo contato com outros professores e outros departamentos, mas o meu desafio era outro, isso que eu queria ouvir de você, porque ser multidisciplinar é muito difícil, né? A gente fica num lugar muito de nowhere, né? Como a gente tem uma ciência hoje muito especializada, né? Uma ciência que ela é muito a patinha direita da lagartixa e você não fala da patinha esquerda da lagartixa. Então, é um desafio muito grande ser interdisciplinar. Então, um desafio, né, uma maneira de vencer isso é você trabalhar com pessoas que são disciplinares e colocá-las juntas, né? Eu acho que muitos projetos de extensão fazem isso. Então, você tem um estatístico, você tem um biólogo, você tem um sociólogo, coloca esses caras para trabalhar juntos. Se eles tiverem o seu espírito, Bruno, aí as pessoas conversam e tem um diálogo. Se elas não tiverem esse espírito, a casa cai, né? Então, trabalhar interdisciplinarmente não é uma coisa simples, é sempre um desafio. Mas a minha pergunta que eu queria fazer era sobre essa questão nos alunos, né? Como é que você faz para vencer as resistências disciplinares dos alunos, né? Porque, normalmente, o aluno que vem perguntar para a gente, falar que quer trabalhar com a gente, ele já sabe que a gente trabalha em múltiplas áreas, que a gente trabalha com matemática, com estatística, então o cara já vem sabendo, então já é um aluno que já está preparado para isso. Então, a minha pergunta para você é como vencer a resistência de alunos, né, que
tem esse espírito disciplinar, né? Eu tenho muito esse problema quando eu dou aula para ciências sociais, o cara tem um pavor de matemática, uma aversão à matemática, ou acha que as ciências sociais não deveria existir nem a área quantitativa dentro das ciências sociais. Então, esses caras têm resistência até para participar das atividades e se envolver nos projetos, né? Ainda mais que você faz um curso de projeto, o cara, em geral, ele já parte, né? E na biologia também, você tem dificuldade em alguns alunos, eu dei aula para biologia, para ciências sociais, então eu queria ouvir de você como vencer um pouco essas barreiras disciplinares, né, em sala de aula. Um abraço, cara. E aí, Bruno, você vai responder, vai fazer algum comentário? Claro. Obrigado, Vinícius, pelo comentário, pela questão que você colocou. É uma pergunta bem interessante, porque assim, eu já passei por isso, uma coisa que eu fui tentando colocar na cabeça como que eu poderia entrar em contato com o aluno melhor, né, nessas áreas. Por exemplo, na engenharia de produção. A engenharia de produção até me ajuda muito por já ter feito formação na área, né, mestrado e doutorado, já ter trabalhado em empresa também no passado. Então, assim, na formação mesmo, por exemplo, na disciplina de controle da qualidade. Disciplina de controle de qualidade, ela é uma disciplina que está me dando muito trabalho. Por que ela está me dando trabalho? Aí você fala assim, mas é a tua área de formação, você fez mestrado, doutorado na área, fiz. Mas eu estou colocando uma disciplina totalmente aplicada, onde o aluno ele consegue fazer o quê? Ele está no sexto, sétimo período. Então, ele quer saber o quê? Eles falam assim para mim, professor, a gente está cansado de ver a teoria. A gente quer ver a aplicação disso. A gente quer ver as coisas funcionarem. A gente quer ver para que servem essas ferramentas todas. E, de uma certa forma, eu consigo trazer algumas ferramentas de outras disciplinas para dentro dessa disciplina. Por exemplo, gestão de processo de negócio, eu trago alguma coisa. Gestão de custo, eu trago uma coisa. Programação linear, otimização, trago estatística, probabilidade. Eu tento fazer, na medida do possível, do meu conhecimento também, obviamente, trazer alguma coisa que eles possam se interessar. Falar assim, como você está falando de um processo inteiro, como funciona? Aí, na medida que o aluno vê que se relaciona com o que a vida dele coloca, a gente cria esse vínculo, esse elo. Por exemplo, esse trabalho agora com o Caio, que a Marisa até comentou, de inovação tecnológica. Um retorno que eu tive muito bom, o Caio chegou para mim e falou assim, professor, você lembra aquela aula que o senhor deu semana passada sobre diagrama de Pareto, essas coisas? Pois é, eu fiz uma seleção de estágio e caiu exatamente aquilo. Ele fez um projeto para seleção de estágio que caiu exatamente as ferramentas de controle de qualidade que eu dei. Então, assim, na mesma hora já cria aquele, né? É aplicado. É um negócio que eu consigo fazer na minha vida. Tá? Na engenharia é um pouco mais fácil, que eu consigo saber o quê? As aplicações. Eu consigo dizer para eles, vocês vão aplicar para isso, vocês vão fazer para isso, vocês precisam disso, vocês precisam disso. Então, eu consigo dar para eles um mapeamento da área. Na nutrição, eu aprendi a ter um mapeamento da área mental. Na medida que... Eu falo da nutrição e produção porque são os cursos que eu estou dando ultimamente. Eu não posso falar de outros que não têm conhecimento. Mas, na nutrição especificamente, eu fui adquirindo na medida que eu fui tendo relação maior, no projeto com os alunos, né? E eu fui vendo qual é a necessidade deles da estatística dentro. E eu fui falando com eles, vocês estão querendo fazer mestrado, querendo trabalhar com nutrição? Então, acho que é interessante vocês terem discernimento, né? De saber como é que trabalha com a estatística dessa forma, como é que você vai fazer um projeto interdisciplinar que vai te ajudar a entender. E um retorno também muito positivo, que os alunos, por exemplo, da nutrição dos períodos seguintes, eles chegam para mim e falam assim, professor, a professora do período seguinte pediu para reapresentar o trabalho que você passou de epidemiologia, acho que não sei se foi epidemiologia, qual matéria que foi, pediu para reapresentar o trabalho. Ou seja, os próprios alunos conseguem ver a necessidade daquilo, do interdisciplinar funcionar. E hoje você vê o comentário deles, como é que foi, né? O comentário deles foi nesse sentido. O comentário deles no Facebook foi nesse sentido, de valorizar isso, de valorizar o interdisciplinar, que eles veem a necessidade disso acontecer para a formação deles. Eu não sei se eu consegui te responder, mas é muito nessa... Eu não consigo dizer, assim, uma receita de bolo para dizer assim, como que eu vou atrair os alunos? Não consigo. Eu só consigo dizer o seguinte, dentro do que eu fiz, o que eu consigo fazer, o que eu pude fazer, né? De pegar exatamente quais são as formações deles e tentar
colocar o meu conhecimento dentro daquelas formações deles, para saber o seguinte, ó, tá vendo? Vocês vão precisar disso aqui para isso. Vocês precisam dessa ferramenta para isso. Senão vocês não conseguem girar. Aí, através daquela semente, eu vou colocando outras coisas. Por exemplo, em controle da qualidade, eu tinha que fazer revisão total de teste de hipótese. Eu falei, mas por que isso? Porque eu dou aplicação geral. Eu falo, teste de hipótese, lembra que vocês viram estatística lá no passado? Pois é, vocês precisam disso para poder falar da variável controle, para poder falar das relações de significância estatística, para dizer num projeto, fazendo um brainstorm inicial e depois indicar quais essas variáveis são relevantes, se não são. Então, eu trago um pouco do conteúdo passado mediante uma necessidade que ele enxerga que ele tem que ter agora. Isso aí. Agora, quem pediu a palavra, o próximo da vez, é o Alexandre. Alexandre, é contigo. Olá, parabéns, Bruno. É muito bom te ouvir e essa quantidade enorme de experiências, né, que você compartilha com a gente. Eu queria só comentar que eu sou fã do grupo, eu acho que no Brasil a gente não tem um outro grupo de professores responsáveis por estatística ou bioestatística, ou estatística aplicada ao que quer que seja, com esse pensamento, com esse cuidado no ensino do conteúdo, como a gente tem na Unirio. E por isso nós somos pioneiros, né, nessa discussão de grupo, principalmente. A gente sabe que existem algumas iniciativas individuais em algumas universidades, mas como grupo, eu acho que eu só conheço da Unirio. Eu acho que, respondendo um pouco ao questionamento do Vinícius, Bruno, a diferença é que você centra muito no aluno, né? Então, o tempo inteiro você está falando assim, o aluno precisa voltar e eu volto o conteúdo porque o aluno não tinha ficado claro aquilo que ele viu. Essa preocupação com o aluno, eu acho que é o grande diferencial do Bruno, ou um deles. E eu não vejo isso em todos os professores. Em geral, ou em geral não, em alguns professores têm uma centralidade em si ou no conteúdo. Então, a minha responsabilidade é passar o conteúdo e para por ali. E eu vejo que o Bruno não. O Bruno, e assim como o departamento, né, de estatística, o departamento de métodos quantitativos, a gente tem uma preocupação um pouco maior com o aluno. Tanto que a gente pensa em projetos e tenta inserir o conteúdo a partir das necessidades que vão surgindo com o desenvolvimento do projeto. Eu acho que esse é um grande ponto que diferencia as nossas práticas de muitos que a gente possa comparar na universidade, na Unirio e entre as outras universidades. Bom, esse é um ponto que eu queria falar. E outro ponto que eu gostaria de falar é com relação às estratégias que o Vinícius também tocou. Eu acho que a gente, por dar aula de estatística e já ter uma natureza interdisciplinar, transdisciplinar, tanto que a gente oferece a disciplina para tantos cursos diferentes, né? A gente poderia pensar em estratégias como, por exemplo, ter centros de ciências da saúde, e aí alguns professores que vão dar conta desse conteúdo e juntar, por exemplo, medicina, nutrição, biomedicina e enfermagem, outro de ciências sociais, outro de pedagógicos, outro de tecnologia. É uma proposta e a gente poderia pensar em criar núcleos dentro dessas áreas, ou a gente pode fortalecer a ideia que o Bruno já traz de pensar a disciplina de nutrição e dentro do curso de nutrição, pensar quais as disciplinas que poderiam estar conectadas com a estatística e aí a gente atuar de forma interdisciplinar ou transdisciplinar. São duas coisas que podem estar meio separadas que a gente pode pensar como estratégias para esse calendário suplementar emergencial na Covid. E é claro que vai ter que ser diferente,
E, como a Bia muito bem falou, a gente já vem, desde 2012 ou antes disso, discutindo formas inovadoras de ensinar, preocupadas com o conteúdo, preocupado com o conhecimento do aluno, e isso nos coloca realmente um pouco em vantagem com relação a essas discussões. É claro que no CCET a gente está muito mais preparado para agir ou para atuar diretamente com as nossas práticas nesse calendário emergencial do que outros cursos ou outras escolas ou outros departamentos como ciência política ou como pedagogia ou como CLA. Eu vejo que eles têm muito mais resistência, muito mais dificuldades e dificuldades estruturais. E é claro que a gente sempre tem que estar atento, né, às necessidades dos alunos. A gente está contando que os alunos vão ter acesso à internet, os alunos vão ter acesso a computador ou celular, e isso não é uma garantia, né? E a gente tem que estar sempre atento para que as nossas atividades pedagógicas, didáticas, contemple alunos que talvez não tenham acesso a esses equipamentos. Bom, é isso. Só queria compartilhar alguns pensamentos aqui meio bagunçados. Obrigado. Quer fazer algum comentário, Bruno? Sim, assim, agradeço os comentários do Alexandre, mas eu também tenho os mesmos comentários que você, assim, a gente compartilha os mesmos comentários, bagunçados ou não, a nossa cabeça nesse período da pandemia está bagunçada mesmo. Então a gente tende a fazer o quê? Criar todos esses comentários mentais e tentar organizar, né, num processo que a gente consiga, de fato, trabalhar com os alunos e ver essas incertezas mesmo, de falar assim, o aluno que não tem celular, o aluno que não tem computador, vou fazer o quê? Então, assim, na medida que a gente consegue trabalhar com esses alunos, né, mais carentes, e não deixar de lado o aprendizado que a gente gosta de dar. Como você falou, na visão do aluno, que o departamento, eu tenho essa visão também, porque eu vejo muito no departamento isso, eu sempre tive essa visão antes, né, até quando eu dava aula na PUC também, no mestrado, na UF, e assim, com o departamento isso cresceu muito, que na verdade eu vejo tudo, vejo também em vocês muito essa preocupação, da gente estar sempre conversando uma metodologia melhor, mais aplicada, mudar, fazer uma apresentação que eu acho que não vai acontecer mais tão cedo, aquelas apresentações gigantes que a gente fazia que está me dando saudade, uma canseira de fato que dá, né? Mas dá saudade. Então, compartilho com outras ideias também, outras opiniões. Obrigado. E acho que a Bia saiu. A próxima inscrita é a professora Tereza. A Bia caiu, foi? A Bia caiu. Você pode falar, Tereza. Pode começar a falar. Veja só. Desculpa, voltei, tá? Tereza, já passaram a palavra para a Tereza, né? Passaram. Tá bom. Eu acho que a gente está avançando a cada semana, pelo menos na minha cabeça aqui, e assim que a gente acabar aquele documento que a gente está fazendo, eu vou propor que a gente comece um outro documento, que seria qual o plano do DMQ para esse semestre suplementar, porque eu acho que ele está se formando aqui, existem várias possibilidades. Então, quando o Vinícius falou, o Alexandre falou, a Bia, a partir das questões do Bruno, veio várias possibilidades. Eu acho que a gente deveria escrever, colocar num papel isso. Por quê? Poderia ter uma possibilidade que fosse assim, o DMQ criar uma disciplina que dure 2 meses, que seja o nome dela, Desenvolvimento de Projetos Interdisciplinares e Estatística. Pronto. Oferece, sei lá, vagas ilimitadas para todos os cursos e aí criar aquilo que o Vinícius falou, criar uma curadoria de materiais, etc., e que a gente, nessa disciplina, ela não estaria sendo preocupada com conteúdo. Ou seja, porque não vai ser uma disciplina que é para desenvolver o projeto. Então, pode ter um aluno inscrito nessa disciplina que aprendeu o R, pode ter um outro aluno que seja melhor para escrever o texto, para fazer a pesquisa, e aí você cria um grupo, como se fosse um grupo mesmo de pesquisa, onde tem talentos diferentes para desenvolver aquele projeto. Esse é um possível desenho, que eu estou aqui a partir do... Um outro desenho
é que você criasse disciplinas técnicas. Desenvolvimento de avaliação dos impactos na saúde a partir do Covid, no Rio de Janeiro. E aí as pessoas se inscrevem de projetos impacto da saúde, e os alunos se inscrevessem no projeto já. Então, o aluno mais ligado à saúde vai para a saúde, o outro vai mais ligado... Esse é um outro possível desenho. Seja num ou seja no outro, para desenvolver, vai precisar de parceria com outros professores, vai precisar de plataforma, vai precisar... Mas eu acho que dá para o DMQ... assim, o Vinícius tem falado bastante, em todas as reuniões quase ele tem falado isso, e também no nosso grupo, essa história. Mas como? A gente vai ficar... O DMQ vai ficar como se a gente tomar cuidado, porque cada escola vai decidindo o que é que vai fazer, e depois o DMQ corresse atrás para dar sua disciplina bem quadradinha. Então, para que isso não aconteça, o DMQ tem que ser proativo. E ele tem que ser proativo e falar, olha, a proposta do DMQ para esse semestre, e é uma janela de oportunidade única para o departamento, porque é algo que a gente busca desde o início. Para quem estava aqui, né, o Bruno acho que não estava ainda, mas o Alexandre e a Pia estavam, e a Lu, que está aqui também, quando a gente começou a mudança de metodologia, a primeira coisa que a gente fez foi chamar todos os diretores de escola, todos os coordenadores e falar, a gente quer parceria para essa linha. A gente quer... Aí a gente fez reuniões separadas com o Pimentel, com o pessoal da nutrição, sei lá quem foi, da biologia. A gente quer, da biologia, né, com o Joel, a gente quer temas para a gente desenvolver na sala de aula. Só que o desenho da universidade não favoreceu isso. E a gente, muito poucas vezes, conseguiu desenvolver, ou quase nunca desenvolver, exatamente um tema em parceria. Eu acho que essa janela de oportunidade agora é um momento, as pessoas vão estar mais abertas, talvez, para isso. Então, é só essa minha fala aqui. Eu acho que a próxima etapa é o DMQ fazer uma proposta bem concreta de um plano e aí mandar para todos os departamentos, falar, é assim que a gente quer agir. Mas é isso. Parabéns. Bom, Bruno vai comentar mais alguma coisa? Eu concordo plenamente. Então, deixa eu falar uma coisa. A Heloísa, apesar dela já ter saído, a professora Eloa, ela deixou vários comentários aqui no chat de elogios à sua palestra, tá? E ela pediu o link de um artigo que você falou lá no início, só para deixar registrado, tá? E agora, acho que a próxima é a Adriana. A Adriana quer fazer algum comentário. Pode falar, Adriana. Obrigada, Bia, obrigada a todo mundo. Bruno, obrigada pela sua palestra, foi sensacional, parabéns. Assim, a gente não pode nem piscar, porque é tanta coisa que tem que ser muito rápido, e, enfim, depois eu quero todas essas dicas aí, que assim, é muito enriquecedor, e tenho participado do trabalho de vocês, do EDMT Talks, e, assim, é extremamente rico, tem contribuído, acho, muito na minha formação, nas ideias, acho que elas vão, aquela coisa, né, as ideias elas vão surgindo, a loucura dos pensamentos, né, até que eles vão decantar em algum momento e vão se encaixar para os passos que a gente tem que tomar a partir de agora. E, assim, eu me lembro de começar a ter essa visão, né, de aprendizagem baseada em projetos, né, aquelas discussões lá no BSI, Bruno. Já tinha você, Luciane, a gente ia como representante, né, de disciplinas do departamento, né, e daí, enfim, hoje eu acompanhando esse programa de vocês, né, esse caminho que vocês têm dado, e aí eu me lembro das discussões, porque atualmente eu estou no NDE do BSI, e a gente está falando assim, que é a pergunta básica dos alunos, para que eu tenho que aprender álgebra linear, para que eu tenho que aprender cálculo, é uma coisa, é difícil da gente, e você fica assim, e agora, o que eu vou responder? Eu preciso desses dados, né? Você não vai falar de mineração de dados, você não vai falar de como
lidar com os dados propriamente dito das suas pesquisas que você vai fazer. Vai fazer estatística no curso de BSI, basicamente as coisas meio que convergem para ali, né? O curso meio que converge para você. Precisa estudar um projeto qualquer, desenvolver um projeto, você precisa dos dados e como é que você vai desenvolver tudo isso. Então, eu me lembro sempre das discussões aí, quando falava assim, para quem precisa? Eu falei, cadê o Bruno? Bruno, você está aqui. E isso, tenho participado recentemente, e isso tem vindo muito forte, porque aí a Geisa sempre recorda muito das suas falas, e eu acho isso extremamente importante. E aí, o meu desafio nesse momento, assim, aí eu tenho uma pergunta bem específica, e até um pedido de socorro, porque o trabalho que a gente tem feito, né, com a aluna de graduação lá no TCC, tem sido, assim, meia hora de conversa com o Bruno, gente, agora eu vou contar o outro lado do Bruno, e as coisas, assim, clarearam de uma forma maravilhosa, e tanto para mim quanto para ela. Então, eu conversei com o Bruno, sentei com ela e o negócio deslanchou. Mas, continuando, agora vou para a minha pergunta. Essa questão da interdisciplinaridade, né, multidisciplinaridade, isso afeta muito a matemática, no sentido, a matemática ela está aqui na base, né? Então, buscar esse conhecimento da matemática nesses projetos. Então, como você vê, né, essa ação? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Vamos lá. Desafio. Obrigado, Adriana, pelo comentário, pelos comentários. Assim, eu sempre cheguei, por exemplo, quando a gente começa a pensar sobre como é que vai agir num projeto especificamente, né, dá um certo trabalho. Até comentei agora no controle de qualidade. Tem áreas que eu não conheço tanto assim, da engenharia de produção, fiz mestrado e doutorado na área, mas não conheço com detalhes algumas áreas, mas eu tive que aprender e correr atrás daquela área. No início dá um pouco de trabalho, mas eu acho que, por exemplo, álgebra linear, quando você mostra para o aluno a ferramenta álgebra linear como ferramenta, e não como cadeira, como uma coisa fim, você fala para ele, é uma ferramenta. Estatística, por exemplo, eu nunca falei para eles que é um fim, que é uma disciplina fim, é uma ferramenta para eles conseguirem fazer uma análise de dados. É uma ferramenta que para eles vão precisar dessa ferramenta. Quando você mostra para eles, por exemplo, a álgebra linear dentro de um processo, dá um pouco de trabalho fazer isso, abrir essa caixa preta, dá muito trabalho. Abrir essa caixa preta, dá trabalho. É por isso que às vezes não gosto de alguns métodos, por exemplo, de mineração de dados, que são caixas pretas fechadas, que você não enxerga nada lá dentro. Entendeu? Então, assim, dá trabalho, mas é uma ferramenta que às vezes a gente precisa chegar lá, abrir com detalhe, como o Alexandre falou, focar no aluno. Porque nós, doutores, vamos dizer assim, né, ou sei lá, né, a gente chama de os grandes doutores, vamos dizer assim, da academia, que na verdade não são tanto assim, né, a gente só está aprendendo muito, a gente continua um processo de aprendizado junto com os alunos, né, a gente está sempre aprendendo com eles, assim como eles estão aprendendo conosco também, mas eu vejo sempre a necessidade de abrir esses métodos. Álgebra linear, a base matemática, integral, álgebra linear, série de Taylor, expansão de Taylor, sei lá, é pegar e começar a abrir, falar assim, olha, tá vendo? É aqui que tu precisa. Mostrar no computador alguma coisa. Olha aqui, ó, tá vendo? O R, já te falei várias vezes, quando você quiser, a gente senta junto, vê o R, para você mostrar lá, uma matriz de dados. Entendeu? Olha a matriz de dados, fazer uma inversa. Para que eu utilizo a inversa? Para isso. É valorizar muito mais a necessidade daquilo do que talvez a matemática por trás do conhecimento, entendeu? É o conceito. Que às vezes a gente tende a valorizar, acho que um pouco mais o conceito da subjetividade, né? O que é aquilo? O que é uma matriz inversa? E não fala para que se utiliza uma matriz inversa. Às vezes a gente só fala de conceito. Porque conceito de média, todo mundo sabe. Mas para que serve média? Quando que a gente pode usar média? Se a gente pode usar média sempre? Não. Então, assim, eu tento fazer isso com os alunos. Para que existe esse conhecimento? Os meus alunos, eu martelo na cabeça deles assim, falo assim, gente, olha só, conhecimento está aqui.
A gente tem que se apoderar desse conhecimento, que qualquer hora vocês vão precisar disso. Aí eu dou como exemplo, tá vendo o coleguinha? O coleguinha usou esse conhecimento para fazer uma entrevista de estágio. É um conhecimento que está ali, que vocês não estão encontrando agora dentro da universidade com a gente. Mas depois, vocês vão ter um professor junto, de repente, para conversar com vocês a respeito. Mas vocês precisam daquele conhecimento para poder amadurecer uma ideia. Abrir a caixa preta desses instrumentos, na matemática, porque é onde vocês atuam, é na base desses instrumentos. Talvez um diálogo maior conosco da estatística, né? Para abrir essas caixas pretas, e a gente começa a formalizar a necessidade disso, que o aluno vai preparando melhor. É muito mais do que, por exemplo, você falou do BSI, no caso do BSI, que o aluno pega um computador, vamos só fazer a programação, fazer alguma coisa. Mas para que, como é que ele está programando aquilo? Existe uma base teórica por trás daquilo? Existe. Ele está fazendo uma faculdade, ele tem que saber da base teórica. Então, às vezes, eles são conhecimentos que têm que ser um pouco martelados, mesmo da necessidade de falar assim, olha, isso aqui tem que ser aprendido, porque é uma necessidade que você vai ter. Você pode não aplicar, a não desenvolver isso, mas alguém desenvolveu e você vai ter que saber usar. Eu espero que, sei lá, eu sei que, não sei se consegui responder, mas assim, é uma reflexão que eu tenho ao longo desses anos todos, então eu tento fazer dessa forma. Obrigada, Bruno. Mas é porque para nós também, assim, da matemática, né, que o pessoal trabalha com matemática pura, a chamada matemática aplicada, na verdade, a gente só aplica aquilo que o Vinícius falou no início, né? Só lida com a patinha esquerda, esquece da patinha direita. E aí, na matemática, a gente tem essa dificuldade de verificar onde as outras áreas elas estão aplicando, né, esses conceitos, né? E é o que você falou, tem conceitos que são inerentes ao mundo, né? Derivada, integral, né? As interpretações geométricas dessas coisas. Então, quando fala assim, para que eu tenho que aprender cálculo? Tem um fundamento, assim, você não usa imediatamente, mas todo o resto está com tudo na base, né? Esses conceitos na base. Mas é isso aí, obrigada, Bruno. E quando você aplica esses conhecimentos no projeto, se torna muito mais vivo. Rico. Vou fazer uma parte, só por uma curiosidade aqui. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, em 1972, o meu professor de álgebra linear, eu ia fazer matemática, mas o primeiro ano era de engenharia. Ele falou a seguinte frase na sala: "O dia que vocês descobrirem para que isso serve, vocês vêm me correndo me contar." E eu lembro que eu fiquei chocada. E depois, quando eu fui fazer estatística, eu falei, Deus do céu, como é que o cara não... Em vez de ele buscar onde ele fala uma frase dessa. Então, assim, é desmotivador, né? Eu vou lá em programação linear, eu vou na área da Andréia, não sei se a Andréia ainda está aqui, enfim. Eu vou sempre, quando eu dou álgebra linear para engenharia de produção, eu vou lá na disciplina da Andréia Bonifácio, do BSI também busco um pouquinho da área de otimização, vou sempre debandando que é o que eu conheço um pouquinho mais. Eu ia fazer um comentário aqui na fala da Adriana e na resposta do Bruno, que vocês tocaram num assunto interessante, que é a maturidade. Não dá para a gente cobrar maturidade do aluno que ele não sabe aonde vai aplicar aquele conhecimento. Aí vem a Tereza e fala que um professor também não tem essa maturidade. E aí quebra o meu argumento total. Mas aqui, ó. Bom, gente, deixa eu falar aqui rapidinho. Então, é isso que eu ia falar, Alexandre, pode falar. Desculpa. O comentário da Adriana me fez refletir aqui como que a gente começou com essas discussões de alteração. Porque antes de nós começarmos, os professores de estatística, em geral, também não achavam que era possível fazer com que os alunos vissem a aplicação. Então, quando eu falo que a gente tem um trabalho diferenciado, a gente realmente tem um trabalho diferenciado, porque em muitas universidades não tem conexão como a gente faz, não tem aprendizagem baseada em projetos, eles não usam computador, eles não coletam bancos de dados, é uma análise teórica, são conteúdos que são colocados ali, e é aquela disciplina focada em conteúdo, e não tem muita reflexão sobre aquilo. Eu acho que também o nosso grupo tem o GAI, que é o Grupo de Apoio Estatístico,
que traz várias ideias, porque todos os professores participam do GAI, e no GAI a gente tem contato com pesquisadores das mais diversas áreas que trazem algum tipo de conteúdo que pode ser usado em aula como aplicação, como ideia de aplicação, e isso também enriquece um pouco as nossas discussões dentro de sala de aula. Por exemplo, eu não sei nada de biblioteconomia, mas eu tenho que dar aula da biblioteconomia. E a biblioteconomia tem projetos com a estatística que a gente já assessorou no GAI. Então, eu tento, de alguma forma, tentar levar o que a gente discutiu no GAI para a aula. E também motivar os alunos a trazer, a buscarem, a pesquisarem sobre essas aplicações, né? Então, assim, só para finalizar, para a gente também não foi fácil. A gente começou em 2012 e antes disso a gente dava aula mais tradicional. Eu entrei em 2010 e a minha aula de estatística, a primeira dela, foi para enfermagem e eu era só quadro e giz e eu ensinava os teoremas e não fazia sentido nenhum. Esse nosso incômodo começou a ficar tão grande que a gente pensou em mudar. E a partir daí a gente vem discutindo formas de mudança. E aí tem esse tempo todo até agora, né? Onde a gente tem uma metodologia um pouco mais consolidada e que está sendo sucesso para a gente, né? É isso. Então, não tenho mais ninguém inscrito, só o Steven fez um comentário muito interessante lá no chat. Steven, você quer comentar? Quer abrir o microfone? Eu acho que não, quer sim. Pode falar, Steven. Parabéns, Bruno. Eu não sabia que você estava envolvido em tanto projeto, em primeiro lugar. Eu perdi a conta lá pelo 7º ou 8º. E eu queria te dar os parabéns. Você mostrou muito bem que a universidade não parou, né? Mesmo na pandemia. As aulas pararam, uma coisa que o Vinícius falava muito, né? As aulas pararam, mas a universidade continua fazendo. Eu acho que você conseguiu mostrar isso com maestria. E eu gostei muito, eu queria destacar o que eu mais gostei na sua apresentação, foi o espaço que você deu para os seus alunos. Eu já vou pensando na minha apresentação, né? Quando eu vejo alguma coisa assim, como um espaço para os alunos, dá uns insights interessantes, assim, que eu gostei bastante, tá? Parabéns. Um abração. Bom, não temos mais ninguém inscrito. O que a gente faz? Palavras finais do Bruno. E vamos nos despedir, tomar um café. Posso fazer um marketing rapidinho? Aplaude, todo mundo abre só para fazer uma indicação. Não é uma pergunta, é só uma... Vocês querem fazer só uma perguntinha aí? Já aproveitando já os finais, fazer uma propaganda que vai ter uma palestra quarta-feira sobre a expansão do ensino superior no Brasil e sobre as desigualdades no ensino superior. Então, quem tiver interesse, vai ser uma palestra do IESP lá com o Carlos Antônio, que é um pesquisador. Eu acho que é legal para todo mundo que trabalha com ensino superior. Foi no nosso WhatsApp. Eu vou botar no WhatsApp, só para dizer que eu acho que é interessante para quem trabalha com ensino superior entender a expansão e as desigualdades. Tá, repete aí quando? Quando vai e ser onde? Quarta-feira, 18 horas. Eu vou colocar o link. Quarta-feira, 18 horas. No ciclo de palestras aberto do IESP. Tá bom, beleza. Tá bom? Instagram, YouTube, o quê? Eu vou compartilhar aqui. Vai ser no YouTube e no Meeting. Eu vou compartilhar, só queria fazer essa chamada. Tem gente que não está no nosso Zap, é para você falar para todo mundo. Ah, tá, então. Então, essa palestra você entra no iesp.erg, né, .br, que aí você vai achar o link lá das palestras lá, quarta-feira, 18 horas, falando sobre desigualdade e expansão no ensino superior brasileiro. Então, é uma chamada legal com o professor Carlos Antônio. Ótimo. Tá? Pode fazer propaganda aqui também? Obrigado pelo espaço. Desculpa. Olha, faz aí, Adriano, faz aí. Não, é porque o IVL, no nosso IVL, ele está com uma mostra, tem mostra de cultura, música, eles estão com uma mostra virtual permanente. O professor Sérgio, lá do IVL, tem me mandado sempre
os eventos que têm ocorrido lá de música, de teatro, coisa e tal, o pessoal curte cultura. Eu até coloquei aqui, vou colocar de novo aqui, ó, da mostra do IVL. É toda terça-feira, né, Adriana? Acho que deixa eu ver, é isso mesmo, é a terceira, do dia 29 de junho, hoje tem. Tem? A 3 é uma mostra virtual permanente, tem segunda... vai ter essa semana inteira? Porque eles têm feito toda terça-feira. Isso, não, eles estão agora com uma semana inteira, tá aqui, ó, quarta, quinta... o professor Sérgio lá do IVL enviou, eu botei lá no grupo da escola, estou compartilhando. Agora a gente foi lá presencialmente, não foi? A gente foi, né? Bruno foi, quem mais foi? Acho que estive, a gente fez, eles faziam isso presencialmente. Eu fui também. Lu foi com a gente. Sábado, 1h da tarde, é lindo ali no Murinho, né? O show de choro deles. Bom, não, Adriana. Obrigada. Não, excelente. Agora eu passo a palavra para o Bruno para as palavras finais, e logo após eu gostaria que todos, quem quiser participar, né, abrissem as câmeras, a gente bater palma para o nosso palestrante do dia. Bruno, é contigo. Pode falar. Bem, agradeço a todos por todas as perguntas, comentários, e agradeço principalmente ao departamento, né, por possibilitar esse desenvolvimento a gente, na medida que a gente é colaborativo e faz as coisas funcionarem, né? As coisas não funcionam somente no nosso nicho, a gente se torna coeso metodologicamente, então as coisas funcionam numa vertente muito interessante. E os alunos se apropriam disso, né? O interdisciplinar que se torna multidisciplinar, ensino transversal. Então a gente se apropria muito disso tudo, graças também ao que a gente tem de feedback do próprio departamento e ao perfil que a gente acaba adquirindo também. Agradeço a vocês todos, agradeço a todas as pessoas que estiveram na palestra assistindo. E é só isso. E sigamos em frente desesperançosos, né? Vamos lá, pessoal, todo mundo abrindo as câmeras para a gente bater palma pro nosso palestrante. Vou tirar um print dela também. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Até a segunda-feira que vem, quem é? Semana que vem a apresentação do Felipe, hein? É o Felipe? Felipe. Tchau. Quero ver, Felipe. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Tchau, Bia, saudades. Saudades. Tchau. Tchau, Bruninho. Tchau. Adorei. Obrigado. Tchau. Gente, parabéns, Bruno. Acabei não pedindo a palavra, senão ia terminar muito tarde. Acho que foi muito boa essa apresentação. Falei que você surpreendeu você mesmo. Obrigado. Tchau para todos. Tchau, Elô. Lindo, querido. Seus pais estão bem? Tudo bom, graças a Deus. Maravilha. E o seu... Oi? Os seus pais, Bruno? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então vamos... Mas assim, eu perdi um tio nessa soube, né? Você falou, nossa, você ouvi. É muito duro, né? Tem gente responsável, né? Que está achando que isso... A minha filha, caçula, ela está salvando vidas lá, que ela é fisioterapeuta. E o fisioterapeuta é fundamental, porque o médico ele não mexe naquele respirador. Quem mexe é o fisioterapeuta. E ela está lá. Alugamos um apartamento, e ela está próximo, ela não está vindo e indo, né? E ela reabriu a clínica dela, porque foi autorizada, e ela foi porque ela teve Covid, né? Ela pegou antes, quando a gente voltou de viagem, e o Vitor também pegou, mas não apresentou sintomas, e eu, que estava com a Natália, quando chega, a primeira coisa que faz é ficar agarrada, né? Quando foi fazer aquele PCR que custa 300 paus e o convênio não paga,
O meu deu negativo, vê se pode, né? Isso acontece às vezes. Eu tenho conhecido que teve mais de um, quando foi fazer o sorologia, deu negativo, né? Um negócio, você paga caro, etc, etc, etc. Falso negativo do exame, né? Oi? Você chama de falso negativo. Falso negativo, né? Então, assim, como ela já estava em tese com Ou de imunizado... fato você pode não ter tido mesmo, não sei. Mas é muito difícil, Bruno. Você tem contato com eles. Convivendo, né, junto, o meu apartamento não é nenhuma mansão, entendeu? Então, impossível de eu não ter adquirido também, né? Mas, por sorte, não fomos do Vitor, meu filho, né? Não teve, foi assintomático. Não sei por que acontece isso. Não sei se é uma proteção dos corpo, do corpo, sei lá o quê. Aí, como ela estava parada, né? Ela falou, mãe, eu vou lá ajudar, porque eu posso ajudar, eu vou ajudar, eu já estou, né, já tive, eu não queria deixar de jeito nenhum, mas sabe como é que é mãe, né? O filho pode ser igual ao Felipe, igual a você, já mãe é a mesma coisa. Aí eu abri mão do meu egoísmo e falei, bom, filha, então você vai. Ela já tinha feito residência médica também, né? E ficou na função de rotina, e aprendendo muito, e está dando raquetada em médico que não sabe entubar, que não sabe fazer direito, o fisioterapeuta irresponsável. Então, está sendo para ela um grande aprendizado, né? Então, é a forma de poder ajudar. E aí, só quem perdeu um ente querido, né, próximo, que tenha noção do que é isso, entendeu? Esse tio meu, por exemplo, foi uma prima que estava infectada, cuidando dele, que estava com câncer, já no estágio avançado, e ele pegou e foi. Então, é assim, vamos nos proteger, porque a gente não sabe. Principalmente Deus, né, protege a gente. Não tem idade, mas Deus protege, mas tem que ter também... Tem que fazer, como é que é, Felipe? Tem que fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Se a gente não fizer, não tem anjo da guarda, não tem... Obrigado. Tchau. Espera ser minha, hein? Tchau, gente. Saudade muito de vocês. Adoro vocês. É o meu preferido. Felipe. Tchau. Tchau. Falou, Bruno. Tchau.